Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui e hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval que diz o seguinte: observe essa figura, sabendo que BR é 12, BP é igual a 9 e AQ 4 centímetros, e a medida de RQ é uma fração na forma U sobre V, onde U e V são números primos entre si, então o valor de U mais V é igual a. Então basicamente ele te largou aqui que isso aqui é 12, que isso daqui é 9 e que isso daqui é 4, e ele quer que você magicamente calcule isso. Isso parece uma questão meio sinistra de geometria plana, né? Porque, primeiro motivo, trabalha com o bendito do ortocentro, encontro das alturas, que é muito pouco trabalhado. Então, para resolver ela, pessoal, eu preciso realmente falar um pouquinho de propriedades do ortocentro, que é uma coisa geralmente esquecida, pouquíssimo comentada aí no ensino médio, né? Mas quem vai, e até mesmo em turma Itaime, tá? Geralmente o pessoal esquece de estudar isso daqui, mas a gente tem algumas propriedades interessantes sobre o ortocentro. Então, o ortocentro, para quem não conhece, é o encontro das três alturas. Eu não vou ter tempo aqui de provar para você que o ortocentro existe, tá? Porém, tem uma coisinha interessante no ortocentro. Como são várias alturas, tudo faz 90 graus aqui, né? Acontece algo interessante. Aparecem vários pares de ângulos iguais. Quais? Bem, nesse cruzamento você tem, por exemplo, que esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Legal, isso aqui não é muito difícil de notar. Porém, como aqui é 90, esse ângulo daqui agora vai ser igual a esse ângulo daqui. E é aqui que começa a parada, certo? Por causa desses ângulos aqui, desse cruzamento, vários ângulos nas pontas ficam iguais. Então, por exemplo, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, certo? Por isso, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. E por analogia, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Dessa forma, eu tenho essa estrutura bonitinha aqui de pares de ângulos iguais no meu ortocentro. Ok? Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender. Belezinha? E aí, uma coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa enxergar aqui nesse nível de vestibular, é que existem vários quadriláteros inscritíveis aqui quando a gente traça o ortocentro. Professor, como assim quadrilátero inscritível? Se liga, você precisa calibrar sua mente para quando aparecer muitos 90 graus, você começar a desconfiar que existe alguma coisa ali. Então existem estruturas importantes para você identificar que existe uma circunferência passando nos vértices de um quadrilátero, ok? As mais comuns são justamente essas duas aqui, ó. Dois ângulos de 90 se enxergando, certo? E dois ângulos de 90 enxergando o mesmo segmento. Nesses dois casos aqui, existe uma circunferência, eita, muito bom, Lucas, passando pelos vértices do seu quadrilátero. Ok, pessoal? Maravilha! Então aqui também tem uma circunferenciazinha. Okay? E você vê aqui que no ortocentro você vai ter, né, vários ângulos, vários desses casos aqui, não é isso? Então, que maravilha! Um caso, por exemplo, seria esse daqui, ó, certinho? Então, se a gente limpar um pouquinho aí os nossos ângulos, certo? Dá para ver que esse quadrilátero daqui é inscritível. Você fala, professor, ok, e daí? E daí que isso permite que a gente marque alguns outros ângulos iguais quando a gente traçar isso daqui. Porque, pessoal, na circunferência, ângulos que são inscritos no mesmo arco são iguais. O ângulo inscrito, famosíssimo. Então, quando eu marco aqui os ângulos com as minhas cores, eu vou ter alguns pares de ângulos iguais de novo, porque esse ângulo azul enxerga esse arco aqui. Então, esse ângulo daqui também é o ângulo azul, ok? Esse ângulo vermelho, ele vai enxergar esse arco daqui. Então, esse ângulo daqui, que também enxerga esse arco, é o ângulo vermelho, certo? E você pode fazer isso, pessoal, para todos os outros quadriláteros, aqui e tudo mais, certo? E você também teria um quadrilátero aqui, ó, pelo segundo caso, tá vendo? Eu teria um 90 graus aqui, certinho? Então esse daqui seria o segundo quadrilátero inscritível que a gente teria, porque, de novo, eu tenho dois ângulos de 90 enxergando o mesmo segmento. Quando eu traçar isso daqui, eu vou ter novamente alguns pares de ângulos iguais. Então, daqui de cima, né, a gente já tem alguns pares. A gente já tem, por exemplo, que esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, e agora ele é igual a esse. E esse ângulo vermelho daqui, né, ele é, de novo, igual a esse daqui. Então, são duas maneiras de você fazer a mesma coisa, inclusive. Só que aí, pessoal, se eu vou fazendo isso
para todos os ângulos, certo? Acontece uma coisa interessante. Acontece o quê? Eu vou gerar o que a gente chama de triângulo órtico, que é o triângulo gerado quando eu ligo todos os pés das alturas, ok? Como assim, professor? Repara, quando eu ligo todo mundo aqui, eu já tinha dois ângulos interessantes aqui que apareciam. Repara nessa estrutura daqui, certo? Azul, vermelho, vermelho, azul, certo? Eu quero que a gente repita essa estrutura baseado nas outras cores. Então, por exemplo, aqui vai ser azul, certo? E aqui vai ser azul, certinho? Mas se eu olhar para esse daqui, esse ângulo daqui também vai ser azul. Por quê? Porque se eu fizer a circunferência nesse rapaz aqui, esse ângulo enxerga o mesmo arco, certo? Beleza. E aqui vai ser vermelho, certo? Aqui também vai ser vermelho por causa desse quadrilátero daqui. E você está vendo o que está acontecendo, certo? Eu estou gerando vários ângulos iguais aí. E no meu triângulo órtico, o ortocentro é literalmente o quê? O incentro. É o encontro das bissetrizes, certo? Existe até outra fórmula aí para calcular a área desse triângulo órtico, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe, que aí já é mais coisa para a Olimpíada, ok? Legal. Na nossa questão tem um segmento do triângulo órtico, então eu preciso de mais uma coisinha. Eu preciso entender sobre um quadrilátero inscritível qualquer, certo? Que seria o seguinte: um quadrilátero qualquer, ele tem ângulos opostos que são suplementares. De novo, tudo isso por causa da inscrição. Isso faz, pessoal, com que o ângulo externo aqui desse quadrilátero seja igual a esse rapazinho aqui. Então aqui também é θ. Que maravilha. Então com isso a gente consegue descobrir a propriedade de uma semelhança desconhecida. Não tem muito bem um nome para essa propriedade, mas é uma relação entre os lados do triângulo órtico com o triângulo original. Como assim, professor? Repara. Se eu tenho aqui, né, essa estruturazinha daqui, eu vou ter que esse ângulo daqui, ó, esse ângulo daqui, ele vai ser igual a esse ângulo daqui, porque esse ângulo daqui, ele é o suplemento desse, né, esse é o suplemento dele, então aqui é o suplemento do suplemento, então são ângulos iguais. Dessa forma, eu gero uma estrutura muito interessante quando eu traço as minhas alturas e um segmento do triângulo órtico fica com essas coisas, essas marcações aqui. Só que repara, esse triângulo aqui agora tem ângulos de preto, vermelho e roxo. E esse daqui também preto, vermelho e roxo. Então eu tenho triângulos semelhantes. Isso aqui é uma semelhança muito, mas muito desconhecida. Tá? Pouquíssima gente conhece essa semelhança e é ela que a gente vai usar para resolver a nossa questão, ok? Então voltando, pessoal, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que aqui é 12, aqui é 9, tudo de novo, e aqui é 4, certo? Só que agora eu entendo uma semelhança, eu entendo mais das coisas. Porque eu tô vendo que se eu traçar esse rapaz aqui, ó, a minha semelhança de PBR com o triângulo grande, né, que seria a mesma coisa de lá, vai ser, eu tenho dois valores, eu tenho 9 e 12, certo? Então fazendo de maneira bem explícita aqui, certo? O triângulo PBR é semelhante ao triângulo BPR é semelhante ao triângulo BAC nessa ordem, certo? Então eu tenho que olhar aí para que lado é equivalente a qual, tudo bem? Então dessa maneira eu vou ter que BR, que é oposto a azul, é equivalente a BC, é oposto a azul no grande, e BP é equivalente a BA. Então a gente vai ter isso daqui. Essa semelhança também valeria, essa razão também poderia ser igual a RP sobre AC, mas aqui eu não vou estar usando, ok? Então, continuando aí e substituindo os valores que a gente encontrou, né, que a questão deu pra gente, 12 e 9, a gente acha a razão entre dois lados do triângulo, magicamente. A gente acha que BA sobre BC é 9 sobre 12, que é igual a 3 quartos, certo? E quando a gente tem essas questões de geometria plana, que a gente vai ficando com cada vez mais variáveis, segmentos, é muita letra só para representar as coisas. Então, quanto menos variáveis a gente estiver usando para representar as ideias que a gente encontra, melhor. Então, quando a gente encontra uma razão de segmentos igual a uma fração conhecida, um jeito muito bacana de a gente fazer essa representação com uma letra é chamar o BA de 3K e o BC de 4K. Desse jeito, a razão que a gente acabou de encontrar já está válida, certo? Só com isso daqui. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Olha só, se eu vou voltar para uma questão, mesma questão, só que agora eu sei que
AB é 3K e BC é 4K. Maravilha. Agora, o que a gente achou lá em cima já está representado aqui somente com o acréscimo de uma bendita variável, ok? Mas a gente quer encontrar o quê? A gente quer encontrar RQ. E aí a mesma coisa, pessoal. A gente vai fazer a semelhança entre ARQ e ACB, ok? Então marcando os ângulos aí para a gente enxergar melhor, certo? O que eu vou ter aqui, certo? O lado AQ, que tem 4, né, ele é oposto ao amarelinho. Então ele vai ser equivalente ao lado AB, certo? Então eu vou ter aqui, eita, R, e o RQ, que é o que a gente quer, é equivalente ao BC. Então o RQ sobre BC é igual ao AQ sobre o AB. Só que maravilha, o BC é 4K, o AQ é 4 e o AB é 3K. E como que num passe de mágica, o K corta. O K que a gente acrescentou artificialmente na nossa questão vai ser simplificado. E desse jeito a gente encontra magicamente que... Eita, o que eu fiz aqui, meu Deus? A gente encontra magicamente que o RQ é igual a 16 terços. Parece magia. Do nada a gente encontra um segmento, sendo que a gente não sabia nada. A gente tem 3 segmentinhos. Então, voltando para a questão, ele diz que RQ é uma fração na forma U sobre V, onde U e V são primos entre si, 16 e 3 são primos entre si. O mais V é 16 mais 3, que costuma dar 19. Um beijo para você e vai estudar.